A paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Aqui estou mais uma noite para fazer um vídeo, para transmitir a palavra de Deus e para orar também. Todos os dias eu estou fazendo este vídeo para falar da palavra de Deus. Você é bem-vindo, você pode se inscrever neste canal, que você é bem-vindo. Você pode também, então, comentar também sobre o que está acontecendo, se este vídeo que eu tenho feito tem te ajudado. Você pode assim também falar, você pode compartilhar. E também não se esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante para que outras pessoas possam ver a palavra de Deus, possam ouvir. Assim como você tem ouvido a palavra de Deus, outra pessoa também possa ouvir a palavra de Deus, porque aqui o meu desejo é somente ganhar almas para o reino do Senhor, é falar do nome de Jesus. Eu não quero mais nada, mas quero somente ganhar almas para o Senhor Jesus, porque foi o meio de comunicação que faz 6 anos que eu tenho este canal no YouTube e sempre estou falando da palavra de Deus. Então, para mim é um prazer, é uma alegria, é aquilo que eu encontrei para falar do amor de Jesus, aonde este vídeo pode alcançar muitos lugares, e para mim é um prazer, é uma alegria. Nesse momento eu quero ler aqui o Salmo número 1, que diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui a palavra de Deus está escrito: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então a felicidade dos justos, daqueles que procuram servir ao Senhor cada dia mais, procurando fazer a sua vontade, porque nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo a qual nós sabemos que quantas pessoas às vezes têm querendo dar conselhos para nós, dizendo: por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, porque então nós sabemos que a palavra de Deus aqui está nos dizendo: bem-aventurado, é bem visto, bem-aventurado o varão ou a varoa também, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então ele não anda segundo o conselho dos ímpios, então, mas ele anda segundo o conselho, a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, sobre qual conselho que você tem andado? Porque nós sabemos que aqueles que procuram andar sobre o conselho do mundo, então às vezes ele se dá mal, porque nós sabemos que às vezes a pessoa ali só quer ver o mal da outra pessoa, mas não quer ver o bem. Por isso as palavras de Deus aqui nos fala: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele nem se detém no caminho ali, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta
na roda dos escarnecedores, porque nós sabemos quantas as vezes que até servo de Deus mesmo, às vezes entra numa rodinha ali dos escarnecedores e fica ali, porque nós sabemos que o mundo, quantas pessoas às vezes que fica ali contando piadinha, quantas pessoas que ficam às vezes escarnecendo, falando ali coisas que não é do agrado de Deus, e às vezes ali um servo de Deus ali, ele vai ali também e continua ali com aquela pessoa ali, fazendo também às vezes piadinha. Então nós sabemos que diz a palavra de Deus que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então ele não procura o conselho dos ímpios, mas ele procura sempre o conselho de Deus, procura sempre o conselho nas escrituras sagradas, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, a palavra de Deus, sempre nos tem ensinado, Deus sempre nos tem dado o conselho, como que nós devemos andar, como que nós devemos proceder na sua presença, fazer a sua vontade. Por isso é que nós temos que andar no conselho de Deus, procurar. Às vezes, se nós queremos fazer alguma coisa, vamos primeiramente consultar a Deus e ver o que está escrito na palavra de Deus, se aquilo que nós estamos querendo fazer, se é da vontade de Deus ou não. Então nós temos que primeiramente examinar as escrituras e ver se o Senhor ali aprova aquilo que nós estamos querendo fazer. Então não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Então ele também não para ali no caminho dos pecadores, ele não fica parado no caminho dos pecadores e diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então também ele nem se assenta ali na roda dos escarnecedores, não fica sentado ali fazendo ali então dos escarnecedores, fazendo ali coisas, falando coisas que não é do agrado de Deus. Então ele não vai sentar ali na roda dos escarnecedores, mas diz aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Mas antes ele tem o seu prazer está na lei do Senhor, nas coisas de Deus. Então ele sempre que tem tempo, ele procura meditar nas coisas, nas palavras de Deus, medita de dia e de noite. Então, porque nós sabemos que quando ali o Senhor ali tirou o povo de Israel, disse para aquele povo, para que não se apartasse ali da lei do Senhor, mas que estivesse ali todos os dias, todos os momentos ali, então meditando, lembrando daquele sacrifício, a qual ali eles saíram do Egito, e o Senhor ali fez maravilha no meio deles. Então que eles deveriam ali contar para os seus filhos a qual é as obras que o Senhor ali fez através de Moisés, ali tirando aquele povo do Egito. Então eles não podiam esquecer, mas sempre eles tinham que estar falando para os seus filhos o que tinha acontecido ali no Egito e como que eles saíram de lá. Assim também, meu irmão, você também tem saído lá do Egito, porque vocês também estavam no Egito, estava lá no mundo do pecado, estava fazendo tudo aquilo que não era do agrado de Deus, mas o Senhor, através do seu poder, através do poder do Espírito Santo, te tirou lá do mundo do pecado, te tirou lá e hoje está aí te servindo a Deus. Então procura então fazer a vontade do Senhor, conforme diz aqui a palavra de Deus, antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então sempre que ele tem tempo, sempre que ele pode, ele está meditando na palavra do Senhor, está examinando as escrituras, porque Jesus diz, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus, ela testifica, ela fala da salvação, ela fala do seu poder. Então nós temos que sempre examinar as escrituras e não deixar de examinar as escrituras. Por isso que diz aqui a palavra de Deus, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então ele diz aqui que ele será, antes será, antes termos
Antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois assim serás como a árvore plantada junto a ribeiro da água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele está ali junto à corrente de água, está junto ao rio, está ali sempre com as suas raízes ali, então verdinha, está com as suas folhas verdinha, e cujo ali diz aqui que então ele produz os frutos, porque diz aqui a palavra de Deus, tudo quanto fizer prosperará. Então tudo o que ele fizer, ele prosperará, porque no qual dá o seu fruto na estação própria. Por que dá o seu fruto na estação própria? Porque ele está ali sobre as águas, sua raiz está ali plantado ali junto ao ribeiro de águas. Então ali aquela folhagem, aquela árvore está sempre verdinha e está produzindo ali fruto. Assim é nós na presença do Senhor Jesus, estamos sempre produzindo frutos, sempre nós temos que dar frutos para a glória do Senhor, nós temos que ganhar almas para o reino do Senhor. Por isso diz, ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Então nem as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo o que ele fizer, então prosperará. Tudo o que ele fizer vai dar certo, é tudo bem. Então diz, não são assim os ímpios. Os ímpios diz que eles não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Então nós sabemos que é como a moinha que o vento espalha, e quando o vento espalha, nós vemos que o vento, ele não tem lado para ele ir, ele uma hora está de um lado, outra hora está para outro lado. Então assim é o ímpio, ele vai de um lado para outro, ele não tem destino, que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirá no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Então diz aqui que nem os ímpios subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do santo. Eles não podem ali permanecer na congregação do santo, porque nós sabemos que ali eles vão ali, mas ele vê que ali que quando para eles estar ali, eles têm que fazer a vontade de Deus. Eles têm que ali, então, fazer conforme Jesus Cristo disse, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas então ele vai ali, mas ele não quer negar-se a si mesmo. Ele prefere o mundo, prefere as coisas mundanas, e não quer ali se arrepender, não quer. Por isso que diz aqui, pelo que os ímpios não subsistirá no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então nem os pecadores vai então permanecer na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então o Senhor, ele conhece o caminho do justo, ele sabe que aquele que é justo na presença de Deus, ele procura sempre se justificar na presença de Deus. Nós sabemos que nós temos falha, cada um de nós, eu, você, a cada um que está ouvindo esta palavra, nós temos certeza, sabemos que temos falha, mas sabemos também que o Senhor é aquele que nos pode ajudar e tirar as nossas falhas, porque nós sabemos que nós podemos consertar, nós não podemos permanecer na falha, a qual nós sabemos que estamos ali fazendo coisa que é das falhas, a qual não é da vontade de Deus, estamos falhando e estamos permanecendo e não queremos se arrepender. Mas aquele que se arrepende, então nós sabemos que o Senhor é poderoso para perdoar. Por isso que diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Então o Senhor conhece o caminho do justo, sabe que ele, às vezes ele faz alguma coisa errada, mas mais tarde lá na frente ele dobra o seu joelho e diz, Senhor, eu pequei, eu fiz aquilo, não era para mim fazer, mas o Senhor sabe que a carne é fraca, o Senhor sabe que eu estou aqui num tabernáculo de carne, pai, e às vezes
vezes, ó Pai, eu tenho feito coisas que não é do teu agrado, mas ele pede perdão e o Senhor assim vai perdoar, assim também como aquele que é ímpio também, se ele se arrepender, o Senhor também tem poder para perdoar, o Senhor tem poder para ajudar ele, mas importa que ele se arrependa, importa que ele venha ao Senhor Jesus, porque diz, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o caminho do ímpio perecerá porque ele não quer ali servir ao Senhor, ele não quer, ele acha que ali está bom, que tudo é passagem, é vaidade. Então nós sabemos que ele não quer servir ao Senhor, porque ele sabe que ali ele não quer. Por isso nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que o caminho dos ímpios, então ele perecerá, ele vai perecer porque ele não quer entregar o seu coração ao Senhor, não quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha assim te abençoar, para que o Senhor venha assim te ajudar, porque a vontade do Senhor Jesus é que todos se arrependam, que todos venham ao arrependimento, mas nós sabemos que nem todas as pessoas querem se arrepender. Quantas pessoas que estão lá no mundo do pecado, mas não querem se arrepender, não querem voltar para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus continua chamando, continua batendo na porta, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, ele está nesta noite ou nesse dia, ou a hora que estiver você vendo este vídeo, o Senhor está batendo na porta do teu coração e quer entrar, quer fazer morada, para que você possa ter um dia também este privilégio de estar com o Senhor ali reunido, porque o Senhor Jesus, ele prometeu para aqueles que servem a ele, ele prometeu uma coroa de vida eterna, prometeu estar com ele, porque ele disse, Pai, ele disse, eu quero que aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, que aonde eu estiver, eles estejam também. Então a vontade do Senhor Jesus é que aonde ele está, nós estejamos também, para que o Pai veja a glória que tem dado ao Senhor Jesus. Então é o desejo, é a vontade de Jesus que nós também sejamos salvos, mas para isso é necessário que nós se arrependemos, é necessário que você entregue o seu coração ao Senhor e dobre o seu joelho e peça perdão, porque ele tem poder para perdoar o pecado. Não importa qual seja o pecado, mas ele tem poder para perdoar pecado. Eu não tenho poder, mas o Senhor Jesus diz a palavra de Deus, se confessardes aos homens, confessardes, então ele tem poder assim para perdoar os seus pecados. Então você confessa, não confessa a mim, mas confessa aos homens, porque diante dos homens você confessa que está entregando ali a sua vida ao Senhor Jesus, como eu fiz, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus diante dos homens ali, mas é dos homens servos de Deus ali, e hoje estou servindo ao Senhor, e o Senhor nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã, também está querendo te salvar, está querendo chamar para este caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te fortaleça. Não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça também, pode se inscrever. Você é bem-vindo nesse canal, pode se inscrever, pode compartilhar, pode ali também comentar ali algo também que você ali deseja comentar, pode comentar que será bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um que vão ver este vídeo em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu vou orar ao Pai em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai querido, acabei de pregar a Tua palavra sobre este Salmo 1, Pai, a qual nos diz nas Tuas palavras, Pai, bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, Pai. Por isso, eu te peço, ajuda-nos a meditar na Tua palavra, ajuda-nos, Pai, a te servir melhor, porque nós
nós necessitamos de estar meditando na tua palavra, procurando cada dia mais fazer a tua vontade. Sei, ó Pai, que é difícil, não é fácil, Pai, porque nós sabemos que as lutas nesta terra é difícil, ó Pai, tantas coisas que têm acontecido, Pai, na face desta terra. Então cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Às vezes nós achamos, Pai, que a nossa luta, o nosso problema está ali alto, grande, mas às vezes nós olhamos ali para trás e vemos outra pessoa está pior do que nós. Por isso, Pai, mas somente o Senhor é aquele que tem o poder de socorrer esta pessoa que se encontra, Pai, desanimado, que se encontra, Pai, abatido, que se encontra, Pai, necessitando da tua ajuda, quer levantar, mas não tem força para caminhar. Pai, levanta esta pessoa neste momento que talvez foi teu servo, te serviu na face desta terra, cantou até no coral, Pai, ali foi músico e hoje, Pai, está ali, Pai, naquele mundo, Pai, de trevas, mas o Senhor tem o poder de levantar neste momento. Abençoa, ó Pai querido, também eu te peço, Pai, a todos meus irmãos, todos aqueles que estão hospitalizados, que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão nos hospitais, às vezes, Pai, o médico já desenganou, não tem mais solução, não tem mais o que fazer, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra de operar maravilha. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, passa com a tua presença, com a tua virtude, com o teu poder, com a tua graça, Pai, assim como naquele dia, quando ali, Pai, nos vemos pela tua palavra, qual o Senhor ali apareceu ali, Pai, naquela visão de Ezequiel sobre ali o vale de osso seco, e o Senhor pergunta para Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver, e o Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu o sabe. Então naquele momento o Senhor manda para que ele profetize sobre aqueles ossos, Pai. E ali nós vemos, Pai, que começou aqueles ossos ali, diz um osso bater no outro, Pai, houve um reboliço ali, cada osso começou a juntar no seu osso, porque ali estava sequíssimo, conforme diz a tua palavra. Mas o Senhor ali perguntou se poderia ali criar carne, criar nervos, criar o espírito vir, Pai. Então nós vemos que ali se formou um grande exército, e o Senhor ainda disse: quando eu vos abrir a vossa sepultura e vos arrancar de lá, naquele dia sabereis que eu sou o Senhor. Então o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra de levantar aqueles que estão às vezes, Pai, sem vida, aqueles que estão ali, Pai, quase já em óbito, Pai, mas o Senhor tem o poder de levantar em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, faz um reboliço no hospital, Pai, nesse momento, e levanta, Pai, esta pessoa que está aí, Pai, nas últimas, esta pessoa que está aí, a qual não tem mais esperança, Pai, que os médicos possam ver, Pai, que o Senhor é todo poderoso. Os médicos vão até dizer: eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe, que porque o Senhor é milagroso, o Senhor é aquele que diz que tudo o que pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo, receberia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, estenda a tua santa e poderosas mãos, e em nome de Jesus, que toda esta enfermidade, todo este mal, toda esta opressão seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa a todos meus irmãos da face da terra, toma conta de cada um e dai graça em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor em cada coração, nesta noite ou neste dia, a hora que este vídeo estiver aí você vendo. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Amanhã, se for da vontade de Deus, eu estarei novamente, porque tudo é de acordo conforme Deus. Ele é aquele que comanda a minha vida. Então não posso dizer amanhã com toda certeza eu estarei aqui, porque daí eu estaria mentindo. Mas se for da vontade de Deus eu estar aqui, então é diferente, porque a vontade dele é o que prevalece. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.